Deus salve a todos. Mais um sábado para estudarmos a palavra de Deus. Mais um sábado de aprendizado. Mais um sábado de santificação e de bênção. Os irmãos lembram se tínhamos estudado a respeito desse assunto alguma vez? Árvore da vida. Examinar a Escritura, porque julgaste ter nela vida? Eterna. Essa árvore é eterna, né? Nós estamos falando daquele que é a vida. Jesus Cristo disse ser Ele a videira verdadeira. A videira é uma árvore, certo? Ele disse assim: eu sou a vida. Essa videira verdadeira é a vida. Ela permanecerá para sempre. Todos aqueles que comer dessa fruta viverão eternamente. Como é que nós comemos dessa fruta? Examinando a palavra. Porque Ele diz ser a palavra. E quem examina a palavra, examina Cristo. E aquele que examina as Escrituras está aprendendo de Cristo. O profeta Oséias diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É buscando através das Escrituras que nós passamos a ter um conhecimento maior acerca dessa árvore da vida. Vocês lembram que foram feitos no jardim lá no início? Colocado lá no meio daquele jardim duas árvores. Lembram? Que era da vontade de Deus que o homem não experimentasse da outra árvore. Vocês têm uma noção quem pode representar aquela árvore? Era para experimentar só da árvore do bem, da vida, não aquela outra, da ciência, do bem e do mal. Era desejo de Deus que nós conhecêssemos só o bem. Não era para nós conhecer mal. Aquelas palavras da serpente, que disse: se o homem comesse daquela fruta, a mulher comesse daquela fruta, eles se tornariam conhecedores do bem e do mal. Satanás não estava errado ao dizer aquilo, não. O problema é que ele mistura verdades com mentiras. Quando ele disse assim para Eva: olha, Deus disse: comerás livremente toda a árvore que está no jardim. Realmente ele disse, mas só que ele disse para não comer de uma. Esse comerá livremente de toda a árvore do jardim, essa estava inclusa. Antes do pecado, eles poderiam comer dessa árvore. Não foi vetada o caminho para a árvore. Vocês podem observar que quando aquele par pecou, foi vetado o caminho. Ele não poderia nem se aproximar da árvore. Porque aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Eles passaram a conhecer também o mal agora. Quando o Senhor diz: não deixeis cair em tentação, era só ir pegar o caminho da árvore da vida e chegar lá e ele ia querer comer. Aí é que faz com que as pessoas permaneçam com vida. É aquela história: se nós deixarmos Cristo um segundo, nós perdemos a vida. Porque Cristo é a vida. Nós temos que estar com Cristo em nós, em todos os momentos de nossas vidas. Vocês podem observar que também, em todos os outros mundos, foram também colocadas uma árvore da vida lá. E também uma árvore do conhecimento do bem e do mal.
A única que caiu foi esse mundo aqui. E o Senhor vai dar um jeito no pecado de tal forma que o homem e a mulher que forem salvos não vão correr mais o risco de ser tentado. Porque o Senhor vai tirar do meio daquele jardim, ou do meio dos mundos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai ficar a árvore da vida. Significando dizer o quê? Que Satanás vai ser eliminado. Vai permanecer só Deus e o seu Cristo para toda a eternidade. Ninguém correrá mais risco de pecar. É por isso que vale a pena o esforço da nossa salvação. E Ele foi que veio nos proporcionar a vida, porque só comendo dele nós podemos permanecer vivos e viver uma eternidade. Ok? Aqui alguma explanação inicialmente, na introdução, mas nós vamos direto para os textos. O Espírito é o que vivifica. João 6,63. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A única forma de nós viver é através da palavra de Deus, porque ela é Espírito. Ela é que vivifica cada um de nós espiritualmente. Ela, a palavra de Deus, é que nos mantém vivos. Portanto, ela faz a função da árvore da vida. Olha o amor de Jesus Cristo, o tamanho que é. E ele diz o seguinte: quando o homem perdeu a vida, ele perdeu para aceitar a morte. Como a vida era eterna, a morte também é eterna. Nós só não morremos eternamente porque Cristo, através de sua palavra, que pode nos vivificar e pode nos tornar sábios para a salvação. E a orientação através de João 17, verso 17 é: santifica-os na verdade. O que faz nos tornar santo é a palavra de Deus, é a verdade. E para ir para o céu, só vai santo. E para ir santo para lá primeiro, ele tem que mostrar que é santo aqui. E como é isso? Seguindo as palavras de vida. Ponto por prática. Porque se não pôr por prática, até a própria palavra de Deus pode tornar trevas para ti. Então santifica-os na tua verdade. O conhecimento em si nada vale, mas a prática. Então santificar-se na verdade é praticar na vida aquilo que ensina a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Então, quando conhece a palavra de Deus, nós seremos homens, mulheres libertos. A relação entre a palavra e o crente é de vital importância. Estudai a palavra e praticai a palavra. Ela se torna importante em nossa vida quando nós estudamos e praticamos. Pois ela é a vossa vida. Então, quando Adão foi colocado lá no Jardim do Éden, aquele santo par, eles comiam da árvore da vida para se manter com vida. Quando ele pecou, foi cessado, porque se ele continuasse a comer, ele continuaria a comer para ter vida, mas na miséria. E o Senhor aí vetou, porque fazia parte do plano. Quando o homem for restaurado, a imagem de Deus novamente como foi no princípio, ele voltará a ter acesso à árvore. Entenderam?
E se nós continuarmos a comer, se alimentar da palavra de Deus, é como se Adão e Eva estivessem se alimentando. É como os santos irão se alimentar. Lá na cidade santa, na cidade de Deus. O apropriar-nos da palavra para nossas necessidades espirituais é comer das folhas da árvore da vida. A árvore da vida, manter-se de folhas da árvore da vida para manter-se com saúde, a curar as doenças. E a maior doença é o pecado. E para nós vencer o pecado, que é a doença existente espiritualmente, a pior, nós devemos vencer através da palavra. É o remédio, o antídoto, é Cristo em nossas vidas. Então, comer das folhas da árvore da vida que são para a saúde das nações. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio ele era o verbo, a palavra, para nós entender mais ainda acerca do que estamos falando. Ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Aquilo que saía da boca de Deus é chamado de Deus. E esse Deus, que trata-se do Filho de Deus, que era a palavra que estava com Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi dado para salvar a humanidade. Então a única forma de salvar a humanidade era ele se fazer um desses da humanidade. Então Deus se fez carne. Deus se fez um de nós. Porque o homem precisava da salvação e só poderia ser salvo se ele tornasse como ele. E se Cristo tivesse vindo revestido do resplendor lá do céu, que ele estava revestido daquela glória, o que vocês acham se Cristo viesse hoje, aquele revestido de glória totalmente? O que aconteceria conosco? Então precisamos de estar revestido de glória para poder suportar a glória. Ninguém pode ver a glória que o serve cada um. Também porque todos foram destituídos dela. Mas o Senhor Jesus Cristo é glória. E nós precisamos ser revestidos de Jesus Cristo. Quando estivermos revestidos de Jesus Cristo, Ele vai vir na glória dele e nós não vamos ser destruídos. Mas se não estiver revestido de Jesus Cristo, pela presença dele será como um fogo consumidor. Ninguém vai resistir à sua presença. Se ele tivesse vindo revestido do resplendor do céu, não poderia ter obtido acesso aos homens em seu estado pecaminoso. Por que não podia ter acesso? Porque o homem morria pela presença dele. Então ele se fez um homem para que o homem pudesse olhar para ele e suportar. E ainda poder ser salvo a aceitação a ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, não tenha morte eterna, mas que viva em abundância, tenha vida eterna. Então agora, no estado pecaminoso do homem, ele não revestido de glória, ele agora não poderia suportar a presença de Deus, mesmo em Cristo Jesus, sem que ele tivesse agora deixado a sua glória. Embora ele não deixou de ser Deus, né?
estes não poderiam suportar a glória de sua presença. Muito claro. Portanto, ele humilhou-se e foi feito em semelhança da carne do pecado. Aqui é onde está um segredo, o mistério da piedade, porque alguns não acreditam nesse texto. O homem só poderia suportar a presença divina e para ser salvo ele teria que vir nessa condição, na semelhança do homem depois que ele pecou. Isso não quer dizer que Cristo pecou. Quem pecou foi o homem. Ele veio assumir o pecado do homem, que é diferente. E se ele tivesse caído num pecado sequer, ele também não poderia fazer nada senão se perder junto com os homens. Cristo correu o risco também de se perder. Ele quer levantar a raça caída. E a raça caída só pode ser levantada nessa condição, porque Cristo se colocou no nível dessa raça. Embora sem cometer um deslize. Apocalipse 19, versículo 13 diz que e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Porque nós fizemos a dívida, transgredimos a lei de Deus, a lei de Deus requeria vida, e essa vida quem pagou foi Cristo. Essa veste salpicada de sangue, Ele que assumiu por nós. E é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha como é o nome dele. A palavra de Deus. Que fique bem claro. Santifica-os na palavra. Se santifica-se em Cristo. Porque santificando na palavra de Cristo, está santificando-se em Cristo. Se alimentando da palavra, está se alimentando de Cristo. Porque o seu nome é a palavra de Deus. Todos pecaram. Adão foi feito com glória que o revestia. Essa glória foi perdida, foi tirada essa glória de Adão e agora ele ficou numa condição miserável. Desprotegido e sujeito às várias tentações que Satanás tinha oferecido. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que aconteceu quando aquela glória saiu? Aquela glória saiu porque o Adão cometeu o deslize. Através de ela. Cometeu aquele deslize. A glória que revestia desapareceu. Adão e Eva passaram a enxergar, mas enxergar entre aspas. Deram para perceber que estavam nus. Antes eles não percebiam nada, né? Eles começaram a enxergar algo que eles não enxergavam. Começaram a enxergar a nudez deles. Seria interessante se nós começássemos a enxergar a nossa nudez. O Senhor disse que em vez disso, alguns acham que são ricos, abastados, que não falta nada, que não precisa de nada, e não sabem que são miseráveis e que estão nus. Vossos pecados encobrem o seu rosto de vocês, para que vocês não sejam ouvidos. Mas todos pecaram, então o Senhor não vai ouvir ninguém. Mas olha só o que está escrito. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então ele não ouve ninguém? Não, a segunda parte do texto é bem clara. Mas ouve
aqueles que se colocam na condição que temem a Deus, faz a sua vontade, que é pratica aquilo que aprende. Aí se ele ouve. Olha aí quem são os que ele ouve. Ah, mas Deus ouve a todos. Não, não ouve a todos não. Ele ouve aos que temem o seu nome. Ele ouve aqueles que fazem a sua vontade. Se aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Ele ouve? Se é abominável. E um ponto interessante com relação a isso, de não ouvir a oração de quem não faz questão de guardar os mandamentos de Deus, a gente sabe que entre eles o que brilha mais é o sábado. E em muitas meditações, em muitos textos, a Senhora White ela deixa bem claro que ao anular o sábado, é como se a pessoa fosse ateu, porque o sábado ele traz a lembrança do Deus Criador de todas as coisas, que está escrito, né? Porque fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia ele descansou, né? E a partir do momento que a pessoa pisa no sábado, é como se ela fosse um ateu, porque ela está negando a toda a obra criada ao Deus que é o Criador de todas essas coisas. Está escrito em Tiago 2,10, né? Ele guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado dos demais pontos. Então, se o sábado é um ponto negado, nesse ponto negado é desconsiderado todos os demais mandamentos. Basta transgredir um para ser culpado dos demais. Se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo, deixando qualquer aliança com o mundo, raiará para ela o amanhecer de um dia brilhante e glorioso. Está falando de glória, de luz, de claridade. E essa claridade raia quando nós, como igreja, nos revestir da justiça de Cristo, da glória que Ele nos revestiu no princípio, nós nos deixar Ele nos revestir hoje, para que o sol da justiça brilhe em nós. A palavra de Deus, ela é como as folhas da árvore da vida. Olha o paralelo feito aí. A palavra de Deus é como as folhas da árvore da vida. Para que servem as folhas da árvore da vida? Para curar. Então, para que serve a palavra de Deus? Para curar. Quem tem pecados só vai abandonar através da palavra, senão não abandona. O Espírito de Deus habita em nossos corações, Ele que nos guia em toda a verdade, mas Ele nos guia através da palavra. É a palavra que vai nos orientando. É a palavra que tem poder. Errais não conhecer a Escritura e nem o poder. O poder está à nossa disposição, mas não existe disposição de poder para nós se nós rejeitar a palavra. Não tem como. Palavra e glória, tudo tem a ver com a nossa salvação, a palavra. É através da palavra que podemos nos tornar sábios. Quando nós o aceitamos, somos direcionados por ela e alcançamos aquele verdadeiro objetivo de Deus para nós. Irmão, nesse sentido aí, é interessante a gente atentar para que, quando formos revestidos pela glória de Deus, obviamente, né, o nosso corpo será um corpo glorioso. E essa árvore da vida que lançará o seu fruto, que produzirá o seu fruto, para nos mantermos
vivos, a vida eterna. E no caso da cura das nações, a gente pode perguntar assim, mas a gente vai adoecer? Não, a cura nesse sentido não tem a ver com curar uma doença, mas manter a saúde. Então o fruto será para que tenhamos a vida eterna e as folhas para que a gente se mantenha santo. Então é na palavra de Deus que satisfaz todas as necessidades dos que amam os ensinos e que introduz na vida prática. Olha só, ama os ensinos e introduz na vida para praticar. A palavra de Deus sem ser praticada, o efeito é zero em nós. Tem que haver prática. E assim, lembra-te do dia de sábado, para santificar-se nessa palavra, tem que lembrar. Se eu não lembrar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Nesse dia tu não deve fazer tua vontade. Se eu faço, ela não vale nada para mim. Poder algum tem sobre minha vida. O sábado é um dia de você fazer a vontade de Deus, e não a sua. Às vezes nós pecamos por pequeno detalhe. E às vezes nós pecamos por causa dos outros, que não justifica. As pessoas às vezes tentam você a pecar e você cai na tentação. E peca. Há pessoas que puxam assunto com você, coisa que não tem nada a ver. Mas a maior culpa é nossa que aceitamos a sugestão de Satanás através de seus agentes. Você está na sua casa, as pessoas vão lá para bater papo, conversar de negócio e você aceita. Então a culpa é nossa. Também. Outro exemplo. Eu falei várias vezes, cara, assim. Aí eu vou ligar para um parente meu que não é da minha fé, aí vai conversar uma coisa, né? Aí eu entro um assunto, né? Exatamente. Mas não, Erro nosso. Erro nosso. É essa a questão. Então, tem tanto dia para nós ligar para o parente, né? Aí não sabe. E outra coisa, tem gente que liga para a gente quase na hora do culto, aí, né? Aí fica esperando, demorando. Às vezes as pessoas vão te visitar pertinho de ir para a igreja. Convida ela para ir, que ligeira ela vai embora. Mas tu tem aquela consideração, tu fica esperando e tu não vai para a igreja e ela fez tu falhar. Convida para ela fazer o culto também, que ela vai embora. Na hora de fazer o culto matutino, o vespertino principalmente. Convida para fazer o culto, não, já estou indo embora. Pois é. Os americanos, quando chega alguém na casa deles, se eles estiverem saindo, dizem, olha, eu já estou saindo agora e tal. Aí tem desculpa. E acontece, você ou eu deixar de fazer o culto por causa de alguém que está na tua casa. Pode observar isso. Não é falha só num não. Estou falando aqui a falha, quando acontece com um, acontece com os outros. Eu estava fazendo um culto vespertino, né? Ontem era a tardezinha. Aí a vizinha, eu cantando, né? Eu usei para depois orar. Aí a vizinha batendo na porta e insistindo, não vai saber quem era. Aí quando eu terminei o culto, aí eu abri a porta, ela, mulher, eu ouvi tu cantando bem, eu bati na porta e cansei que não abriu. Eu falei porque eu estava ocupada, conversando com o Pai Celestial, não pode ser interrompido nessa hora. Ela sorriu. Aí quando a senhora quiser conversar comigo, a senhora pode bater na porta, mas se eu estiver cantando, a senhora não bata mais, tá? Porque eu não posso interromper. Nessa hora é sagrado. A mesma coisa do telefone. Você está fazendo o telefone toca, aí para, eu não vou atender aqui. Espero terminar, aí. Não, mas se um carro de moto vai dar a vida para ela? Não vai, né? Então tem que esperar. Do meu ponto de vista, né? Não, ponto de vista não, escrito dele. Eu faço é colocar no offline, entendeu? Quando eu estou na minha meditação, eu estou
desligo, eu deixo no offline. Depois que eu termino... Não, meu filho está com 10 dias que eu não vejo, vou atender. Não, deixa para daqui um pouquinho liga. Ele sabe ter a hora do culto é essa aqui. Aquele que amar mais alguém do que Cristo, não é digno dele. Ok? Então precisamos entender bem esses pontos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Cristo que nós temos acesso a Deus. E quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho? Não tem a vida. Quem não tem o Filho é como se não tivesse definitivamente a árvore da vida. Ao se manter vivo, precisa se alimentar de Cristo. E a vida eterna ela é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse texto é muito mal interpretado. Porque quem não tem a Cristo, não tem o Deus verdadeiro. Quem não tem Cristo, não tem a vida. Se não tem a vida, não tem Deus. Só pode ter Deus por meio de Cristo. Só pode ter a vida se aceitar Cristo como sendo a vida. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Nos deu conhecimento para conhecer o que é verdadeiro. Mateus 11, 27 diz o seguinte: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que ele quiser revelar. Então, nós sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Quem nos deu entendimento? O Filho de Deus. E, além de nos dar entendimento, nos fez conhecer o que é verdadeiro. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. O verdadeiro é o Pai, mas é também o Filho. E através dele que há o conhecimento daquele que é o verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Você está em Deus, nós estamos no Pai? Pois se estamos, nós aceitamos Cristo. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, estamos em seu Filho Jesus Cristo? Se estamos, estamos no verdadeiro Deus. Este é o verdadeiro Deus, este é a vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então quem ouve a palavra de Deus e crê em Jesus Cristo, e crê no Pai que enviou a Jesus Cristo, não entra em condenação. Por que não entra em condenação? Porque Cristo já é a tua justificação. Tu não pode ser condenado se aquele que morreu por ti tomou o teu lugar. Não há condenação para Cristo. Se não há condenação para Cristo, então porque ele morreu, não há condenação. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honram o Filho como honram o Pai. E quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Simples assim, irmãos. Mas eu aceito Deus como a vida eterna e eu honro dele como Deus. Desonrando o Filho é uma desonra.
Deus só se aceita a honra quando honra o seu filho. Aí honra a ele que enviou o seu filho. Do contrário, não é aceito. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de quem? De Deus o Pai. Mas o Pai só recebe essa glória quando a minha língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E saber que o Senhor é Deus. Se eu rejeito Jesus Cristo como meu Senhor e meu Deus, eu estou rejeitando aquele que o enviou. E tudo quanto pedis em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai não é glorificado em homem nenhum. Unicamente o Pai é glorificado em seu Filho. E se nós queremos que o Senhor aceite de nós alguma coisa, então vamos por intermédio daquele que Ele enviou até nós. Eu estava imaginando, pensando aqui no texto que estava lendo. Todos aqueles que o Pai entregou para o Filho, nenhum deles vai se perder. Então, como é que as pessoas querem ser salvos se não for por meio do Filho? Exatamente. O Pai entregou na mão dele. O Pai entregou na mão dele. Né? Isso. Como é que as pessoas não querem saber dele, ignorar ele como Deus? Porque é o único que pode salvar, perdoar, dar o arrependimento, dar os dons, a misericórdia. O pior de tudo é que, a princípio, as pessoas não têm o conhecimento e pecam porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas a partir do momento em que o homem passa a conhecer e ser esclarecido, ele passa a aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu e o Pai somos um. Mas um em pensamento, em espírito, em propósito. Mas eles são dois. O Pai é um, o Filho é um outro. Então são dois personagens distintos. Deus é um com o Pai. Mas Deus e Cristo são dois. Dois personagens distintos. É bom falar isso aqui, porque às vezes a gente vê pessoas citando João 10:30. Eu e o Pai somos um, achando que é só um mesmo. Em personagens. Porque Jesus Cristo é Deus na infinidade. O Pai é infinito, a palavra do Pai estava com ele, era infinito, não deixou de ser infinito, o Filho também é infinito, mas na personalidade, Jesus Cristo é um distinto do Pai. Cristo é Deus. Olha só, irmão, para nós que acreditamos nos escritos, está bem claro que Cristo é Deus. E é Deus da mesma maneira que é Deus o Pai. Está vendo aqui? Cristo, ele é Deus da mesma maneira que o Pai é Deus. Ele é igual ao Pai, porque o Pai é Deus e ele é Deus. Se bem que na hierarquia o Pai está acima do Filho. Mas o mesmo poder que o Pai tem, ele deu para o Filho. Muitas pessoas acham porque na hierarquia o Pai, né? Sim. Aí ele diz que Jesus não é. É falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Ele é da mesma essência do Pai. Obrigado. Ele é da mesma essência do Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Ele é Deus porque ele é Filho de Deus. Ele é da mesma essência, da mesma substância. Por isso que ele é Deus também. Ah, mas para nós só há um só Deus. Pois é. Só há um só Deus para mim e para você, se você aceitar o Filho dele como sendo da mesma substância e da mesma essência. Se você rejeita Cristo como sendo da mesma essência, da mesma substância de Deus, você não pode estar dizendo aqui que está adorando o Pai em espírito e em verdade.
pai e o filho, eles têm ambos personalidade. O pai é a personalidade, seu filho é outra personalidade. Cristo declarou: eu e o Pai somos um. Lá em João 10, verso 30, que acabamos de falar. Todavia, foi o Filho de Deus que veio ao mundo em forma humana. Que isso fique bem claro. O Pai deu seu Filho para todos aqueles que creem nele ter a vida eterna, porque esses não vão se perder se crer no Filho. E lembrar muito bem disso, que Deus o Pai, como único Deus verdadeiro, é aceito quando é aceito o seu Filho. Porque o Filho de Deus foi quem veio ao mundo em forma humana e quem morreu pelo homem. Que ninguém, pois que honra a Cristo, lhe atribua menor honra do que ao Pai. Isso aqui um dos pioneiros falou isso aí, ó. É J. Wagner. Porque se nós honrar a Cristo, atribuindo a Ele uma honra menor do que a do Pai, diz que isso já seria uma desonra ao próprio Pai. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então todos aqueles que negam que Jesus é o Cristo, é o mentiroso. E quem é o mentiroso? É o anticristo. E o anticristo, ele nega o Pai ao negar o Filho. Porque tanto nega um como nega o outro. Então qualquer que nega o Filho também nega o Pai, ou seja, não tem ele. Mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Olha como é claro isso. As Escrituras é muito claras, irmão. 1 João 2, 22 e 23. Que ninguém imagine que nós estaremos a exaltar a Cristo dispensando o Pai. Não. Nós não ignoraríamos o Pai. Por quê? Isso não pode ser. Pois os interesses deles, do Pai e do Filho, são um só interesse. E nós honramos o Pai a honrar o Filho. O interesse é o mesmo. A honra é do Pai, mas é por meio do Filho. Honramos o Pai a honrar o Filho. J. Wagner está falando a mesma coisa que João falou no verso anterior. Então, no princípio, ele era o verbo, a palavra. O verbo, que era a palavra, estava com Deus. O verbo era Deus. E essa palavra se fez carne. A sua natureza é tão inteiramente a de Deus, que é a mesma imagem da substância de Deus. Ele é substância de Deus, tá? E por isso ele é a imagem da substância de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Tal é o Cristo, o Salvador, que ele é espírito de espírito, porque é da mesma substância, da mesma essência, e substância de substância de Deus. Isso pode ser entendido no fato de que Cristo é Deus. Cristo é Deus, da mesma maneira que é Deus e Pai. Isso pode ser claramente entendido. Cristo, ele era Espírito. Espírito de Espírito. E substância
de substância de Deus. Assim era Cristo Salvador. Ok? Cristo é uma parte da deidade. Como é que ele é uma parte da deidade? Possuindo todos os atributos da divindade, sendo igual ao Pai. Alguém vem com argumentos bonitos, não precisamos de argumento. Está dizendo que ele é igual ao Pai, mas Cristo não é igual ao Pai. Se o texto está dizendo que é igual, é igual. E como é que ele é uma parte da deidade? Ele não era a palavra? A palavra não estava com ele? A palavra dele não era Deus? Não foi a palavra dele que se fez homem? Foi ele que veio salvar a humanidade? O mundo não foi entregue, foi para ele? Pois ele é parte da deidade, sim. Se ele é a palavra de Deus, ele é parte de Deus. E olha, possui todos os atributos da divindade, sendo igual ao Pai. É a única força que há na expiação. Se alguém acha que vai salvar sem precisar de expiação, se enganou. E a única força, não tem duas forças, é a única força que há na expiação é Cristo ser igual ao Pai. E ter ele todos os atributos de seu Pai. Era assim que cria esse pioneiro aí. Cristo morreu para levar-nos a Deus. Que o homem não foi separado de Deus por causa do pecado? Pois é. Pois fazer essa ligação teve que Cristo morrer. Para poder fazer de novo essa ligação e poder levar-nos a Deus. Mas se lhe saltava um J, uma vírgula, de ser igual a Deus, não poderia levar nós a Ele. Nós só poderíamos ter essa ligação com o Pai se nós passar a entender que Cristo é igual a Deus. Sendo que Ele se fez homem. E aquela semelhança com Deus não é uma imagem simples ou uma representação apenas. Mas na realidade, é realmente da mesma natureza, é realmente da mesma substância de Deus. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. A certeza de vida eterna para mim e para você é a divindade de Cristo. Essa é a certeza que nós temos. Que Ele pode nos salvar. Inteiramente, completamente. Essa é a fé de Jesus. Cristo era Deus, se fez homem. E quando Ele se fez homem, foi tão realmente homem como era realmente Deus. Ao se fazer homem, Ele não deixou de ser Deus, mas Ele era realmente Deus, não deixou de ser realmente Deus, passou a ser realmente homem. Sem uma natureza substitui a outra. Uniu a natureza divina com a humana. Ou seja, a humana com a divina. Uma não tomou o lugar da outra. Esse é o mistério da piedade. A sua semelhança com o homem agora. Semelhança com Deus. Perfeita. Semelhança com o homem. Perfeita. Quando Ele se fez homem, Ele se fez realmente homem. A semelhança do homem não foi simplesmente na forma do homem, mas também na imagem do homem. Não só na representação, mas na natureza e na mesma substância do homem. A substância que Cristo se fez é a mesma substância do homem. Tanto é que Ele nasceu de Maria, de uma mulher, que veio lá de Adão e Eva, que Eva veio da costela de Adão, Adão veio do pó. Cristo, quando se fez homem, foi da mesma substância.
da descendência de Davi, que já veio de Abraão, que já veio lá de Adão e Eva, um casal que povoou o mundo inteiro com as suas gerações. Mas a mente carnal, ela aceita isso? Não, mas você vai ver muitas mentes carnais por aí fazendo comentários. Porque a mente carnal, ela resiste. Ela não admite que Deus, na perfeição de sua santidade, veio até a humanidade, onde esta está em sua pecaminosidade. Esses que não aceitam nem admitem isso, são chamados de mente carnal, por esse pioneiro aí. Ó. E a gente vai ver muita gente de mente carnal pensando exatamente o que está se referindo o texto aí. Ó. Diz que Deus não poderia vir numa natureza pecaminosa que o homem tem. Mas nós temos um outro estudo sobre só a natureza de Cristo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Se Espírito não tem sangue, e aí se refere ao Espírito Santo que constituiu vocês como bispos, para pastorear a igreja de Deus, então, e sabemos que quem derramou sangue, quem resgatou a igreja com sangue, foi Cristo, então, esse Espírito que derramou sangue, aí só podemos entender que é Cristo. Não tem outra forma de entendermos o texto. João 6, 47 e 49. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Queremos ter a vida eterna, crer em Cristo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná lá no deserto e morreram. Morreram? Daqueles que comeram o maná no deserto, sobrou só 2 que entrou na terra prometida. E esses 2 depois vieram a morrer também. Ok? Josué e Caleb, certo? Este é o pão que desce do céu. Está se referindo agora a ele, a sua palavra e ele mesmo. Para que o que dele comer, através de sua palavra, não morra. Então, porque se você se alimenta da palavra de Deus, você está se alimentando como se fosse das folhas da árvore da vida. Embora você venha morrer, literalmente aqui, mas a morte eterna você não vai morrer, porque está a promessa garantida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, que é a palavra dele, que é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Agora eles queriam entender na literalidade que Cristo estava falando da sua palavra. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vocês mesmos. Porque o homem não tem vida. O homem só tem vida porque é inerente a Deus. Se nós não aceitarmos o Filho do Homem, nós estamos rejeitando o próprio Deus, que é a vida. Então o homem não tem vida em si mesmo. Ele precisa aceitar Jesus Cristo para que tenha vida e que não venha sofrer de morte eterna. Quem come a minha carne, que é a palavra dele, viu? E bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque ele quer a ressurreição,
Ele unicamente pode ressuscitar. Ele que é a vida, Ele unicamente que pode dar a vida. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então quem permanece em Cristo é aquele que se alimenta da Bíblia, da palavra de Deus todos os dias. Esse permanece em Cristo. Então se as palavras de Cristo estiverem em nós e nós estivermos em Cristo, na sua palavra, poderemos pedir o que quisermos e nos será feito. Não é assim que está escrito? Mas é preciso se alimentar da palavra de Deus, para que ela esteja em nós e assim nós estejamos nele, nos alimentando dele, na sua palavra. Está entendido o que João quer dizer lá? É o mesmo João que está relatando esse relato. A santa palavra aceita e prática na vida, a vida espiritual consiste em ser Cristo a luz e a vida do templo da alma, como o sangue é a vida do corpo. Agora olha só, como o corpo sem o sangue ele morre, né? Se tirar o sangue do corpo ele já era, porque a vida está no sangue. Então assim como o corpo precisa do sangue para sobreviver, nós também precisamos da palavra de Deus para se manter vivo. A palavra de Deus para nós é sangue, para nós é vida. Nos alimentarmos da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando do sangue de Cristo, da vida de Cristo e do pão da vida que Ele próprio. Todos os que estudam a palavra, olha a importância de examinar as Escrituras. Não é só ler não, né? Procurar aquilo que lê, entender e botar em prática no dia a dia. Todos os que estudam a palavra são representados como comendo a palavra e se alimentando de Cristo. Olha só, gente, como é claro. Todos que estudam a palavra de Deus são representados como comendo e se alimentando dele, de Cristo. Assim como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente, deve a palavra de Deus ser diariamente também estudada, comida, digerida e praticada. Olha só, comida, estudada, digerida e praticada. Isso é o que significa se alimentar de Cristo. Comer da sua carne, beber do seu sangue. Isso mantém a nutrição. A nutrição que nós precisamos é estudar a palavra de Deus e viver ela. Essa é a nutrição espiritual. Adorar a Deus em espírito e em verdade não pode fugir disso. Tem que estar informado com a palavra, vivendo a palavra. Isso é que nos mantém nutridos, a fim de que a alma seja conservada com saúde. Porque a saúde da alma, com Cristo na vida, não pode ser diferente. A negligência da palavra de Deus significa inanição para a alma. O que é inanição? As pessoas, elas morrem muitas das vezes sufocadas. Você está no meio de um fumaceiro e não pode nem respirar. Fumaça entra, você morre. Se você não se alimentar da palavra de Deus,
Significado de inanição é um estado de extrema debilidade causado pela ausência de alimentação ou por alguma patologia, doença que afeta a capacidade de se alimentar. Esse alimento aí se refere à palavra, né? Se você não se alimentar da palavra, você perde a capacidade de viver, morre espiritualmente. A palavra descreve o bem-aventurado como alguém que medita dia e noite sobre as verdades da palavra de Deus. Medita de dia e de noite. Não, mas eu leio a palavra só de noite, antes de eu dormir. Não, medita de dia também. Você almoça e janta todo dia, toma de jejum de manhã. Se você precisa comer 2, 3 vezes para se manter vivo, pegue na sua Bíblia de dia e de noite, pelo menos uma vez por dia, uma vez na noite. Vai se alimentando. Não fique sem ler a Bíblia. Porque ficar sem ler a Bíblia significa morrer por inanição. E meditar também, acredito que seja a gente colocar em prática aquilo que a gente está lendo. Certo. E pensar naquilo e praticar. Uhum. O apropriarmos da palavra para as nossas necessidades espirituais é comer das folhas da árvore da vida, que são para a saúde das nações. Uma saúde boa, espiritualmente falando, tem que estar se apropriando da palavra de Deus para suprir as suas necessidades diárias. Devem comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, ou não haverá vida neles. Ou eu examino as Escrituras, ou não há vida em mim. O Espírito é a obra de Cristo. Devem tornar-se o Espírito e obra de seus discípulos. Então o Espírito de cada um de nós, a obra de cada um de nós deve ser a obra do Espírito do próprio Cristo. Assim como eu fiz, façai vós também. Tem um slide mesmo. Eu ia colocar aí um texto sobre a árvore da vida, né? Que ela de um e de outro lado, ela estava lá uma árvore. De extremidade a outra. De uma extremidade a outra. Uhum. Porque de um lado estava uma árvore pegada de um lado e ela dava lá no outro lado, lembra? Como se tivesse 2 troncos. Lembra? Como se fosse isso aqui, né? Isso. Ela se ligava e o rio passasse no meio, né? Debaixo. Que lição nós poderemos tirar aí? Se Cristo é vida, o Pai não é vida, e a vida eterna não é esta, que te conheço a ti só como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste? Se essa árvore representa Cristo, quem poderíamos observar nessa questão dessa árvore com 2 troncos, vamos dizer assim, um do lado e do outro parecia ser uma só que se ligava uma a outra? E o rio. E o rio? Se não o Pai e o Filho? Só dando uma sugestão aqui. Estava lá de um lado do rio e do outro, e elas pareciam ser uma só. A gente pode ligar com aquela palavra que diz: a vida eterna é essa, que te conheço. A ti só como Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo. A vida, no caso, o rio, a água é vida, né? E Jesus e Deus sendo ali o conhecimento deles, que leva a essa vida para Deus. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Eu sou a videira verdadeira, já falando sobre isso, e o meu Pai é o lavrador.
Cristo é aquela árvore e o Pai é tido como o lavrador. Nós poderemos também, conforme está escrito, somos também considerados árvores. Nós também temos um lavrador que espera de nós frutos, que cuida de cada um de nós. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já falamos um pouco sobre isso, vamos só estender aqui um pouco mais os textos. Em Medicina e Salvação, página 233, diz que o fruto da árvore da vida no jardim do Éden possuía virtude sobrenatural. Comer dele era viver para sempre. Seu fruto era o antídoto da morte. Olha o que era o fruto da árvore da vida. Era o antídoto. Era o antídoto da morte. Significa dizer o quê? Que para tomar, vamos dizer assim, uma providência contra a morte, para não morrer, teria que comer. Era um antídoto. Só que depois que ele comeu, por exemplo, da outra fruta, que era proibida, eles também foram proibidos daquele antídoto. Esse antídoto agora, se nós quisermos viver, temos que comer de Cristo. Temos que comer da palavra de Deus. Suas folhas eram para o sustento da vida e da imortalidade. Olha o que o pessoal, quando se salvarem, vão comer ainda lá no céu. Comer da árvore, porque aquela árvore vai dar 12 frutos. Cada mês, todo mês vai dar um carrego de fruto. São 12 frutos. Ou 12 carregos, conforme vocês entendam. Conforme o Espírito diga para vocês. Mas são 12 frutos. Está escrito. Tá? E as folhas daquela árvore servem para manter o povo de Deus com vida. Então a árvore da vida serve para o alimento e manter a pessoa com vida. E os frutos, e aliás, as folhas daquela árvore vai servir para curar as nações. Aí você diz, mas como vai curar as nações se as nações não existem? Vamos dizer assim, doença mais, porque lá no céu as 12 tribos dos filhos de Israel que foram salvos não vão mais adoecer, porque lá no céu não há mais doença. Então, para que comer das folhas se lá não tem doença? É para curar. Pois é, como é que agora nós vamos entender essa questão? Por quê? Qual é o melhor remédio para a doença? A palavra de Deus é o remédio que vai curar a questão do pecado. E o Senhor Jesus, quando ele vier, disser está feito, o povo já não tem mais pecado. O dele que vai levar. E porém eles vão comer da folha, que é para cura das nações. Mas que cura? O que poderia estar errado em você, Teresa? Se você foi salvo, o que poderia corrigir que o pecado te atrofiou? A estatura. A tua estatura, o teu tamanho. Eu estou falando assim, a doença aqui, né? Qual o melhor remédio da doença para nós de hoje? É a prevenção? Para a doença espiritual, a questão é a conversão em Cristo. Eu estou dizendo assim, se eu como toda hora, meu organismo vai ingerir ali, aí vai começar o sangue não circula, vai começar a dor de cabeça, aí eu vou tomar remédio para a dor de cabeça. Essa doença física ela tem a ver com a doença mental, espiritual.
Uma afeta a outra. Eu sei assim, aí eu tenho que ter a precaução de não, para não causar aquele dia. A saúde física, cuidar dela para que a espiritual também seja cuidada. Então isso nós temos que ver. Agora, as folhas vai servir por quê? Se tu tem 1,60 m, 1,50 m, lá tu vai ter a tua estatura normal, ela vai voltar à normalidade. A minha estatura vai ser de Eva, né? A tua deve ser padronizada lá em Eva, né? Porque ela vai voltar à sua normalidade. Aquilo que o pecado atrapalhou, o Senhor vai deixar fluir. Normalmente através das folhas daquela árvore. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore que era agradável à vista e boa para a comida. Pode ver que a gente às vezes nunca comeu uma fruta, mas se vê ela bem bonita, você dá vontade de comer. Porque ela tem que ser agradável à vista também. E o Senhor, Ele fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Não foi agradável a paladar a princípio à vista. A gente come primeiro com o outro. Primeiro com a vista. A gente vê a comida, né? Depois o nariz sente, né? E aquilo ali se torna agradável. Tem gente que vai ver uma comida assim, parece, nossa, eu tô cheio, mas não é isso aqui não, porque, né? A pessoa chegou, a pessoa quer coisa da comida. Ele colocou toda a árvore agradável à vista, tá? E boa para a comida. E também colocou lá a árvore da vida, lá no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore da vida, no jardim do Éden, possuía virtude sobrenatural. Comer dele, desse fruto, era viver para sempre. Viver para sempre e não morrer mais? Bom, mas o pecado atrapalhou a rotina do negócio, né? Então vamos ver. Comer dele era viver para sempre. Então o homem pecou, ele ia continuar pecando? De duas uma. Ou ele não comeu de jeito nenhum da árvore da vida, ou ele comeu e enquanto ele estivesse obedecendo, ele teria vida e teria para sempre. As duas opções que nós temos de entendimento aí. Vocês acham que Adão comeu ou não comeu daquele fruto que era antídoto? Antes do pecado, ele comeu. Porque quando a serpente... E por que foi vetada? Porque ele pecou, senão ele ia ficar eternamente vivo pecando. Né? Bom, o fruto da árvore da vida, no jardim do Éden, possuía virtude sobrenatural. Comer dele era viver para sempre. Aquele que come e se alimenta de Cristo, vive ou não vive para sempre? Mas se você deixar de comer, quando o Senhor vetou aquele fruto, eles ainda comeram? Por que não? Então vamos orar aqui. Comer dele era viver para sempre. Seu fruto era o antídoto da morte. Suas folhas eram para sustento da vida e da imortalidade. Olha só. O fato daqueles homens, no princípio, viver quase 1000 anos. O que isso tem a ver? O que tem a ver aqueles primeiros homens viver esse tanto de tempo? E a gente hoje não chega sem. Eu já li uma meditação que fala que é por causa da perversão alimentar, um dos principais motivos. Exatamente. E aí quando o homem passou a comer carne, diminuiu
diminuiu essa quantidade para 100 e poucos anos só. 120, né? E depois agora vem... Agora Salomão diz 70, quando muito 80. O que passa disso é canseira. Fadiga. Fala. Aí vem a desobediência por parte dos filhos, que também diminui mais ainda a quantidade de dias na terra. Olha o que o Senhor ordenou. Vamos ver o que nós tiramos de lição nisso aqui. Que aprendizado. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, de que árvore ele poderia comer livremente? Toda árvore. Mas das árvores, é assim, tá? Mas da árvore, para se referir a quantas? Do conhecimento do bem e do mal. Dela não. Isso, não comerá. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Enquanto ele comesse da árvore da vida, por exemplo, era para dar vida eterna, mas se ele comesse da outra, agora atrapalhava o plano daí, né? De viver, né? Porque agora se ele voltasse a comer, não, aí imortalizava era a questão do pecado, né? E o Senhor não fez o homem para imortalizar ele em pecado. Ele veio e foi salvar. Vida é vida. Vida é viver com vida. Não é viver na desgraça, não. Vida é vida. Irmão, eu gostaria só de compartilhar com os irmãos aqui a questão da sutileza do inimigo. Nesse capítulo 2, versículos 16 e 17, a gente vê aí, ó, que Deus falou: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí olha só como Satanás, através da serpente, perguntou a Eva, de forma sutil, né? É assim que Deus disse, certo? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que ele disse. Só que toda... Agora ele quis generalizar, né? Não comereis de toda a árvore do jardim, ele perguntou, né? Aí, mais ao final aí do texto, da tela, Deus fala uma palavra importante. Certamente morrerás. Hoje a gente fala que toda alma que pecar, a Bíblia fala também que toda alma que pecar, essa morrerá. Essa alma certamente morrerá. E olha o que Satanás falou aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Certamente não morrereis. E hoje a gente fala que o salário do pecado é a morte e que o pecado é a transgressão da lei, né? E a alma que transgredir essa lei, ela morrerá. E o Satanás, ele continua dizendo a mesma coisa: certamente não morrerá. E o povo não acredita, é na lei, é na lei. Interessante, quando Satanás disse isso para Eva, ele, em parte ele mentiu, sim, mas em parte ele não estava falando a verdade. O Senhor não disse para Eva, aliás, para Adão, texto anterior. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida do meio do jardim. Só que antes ele diz o seguinte: toda árvore que tem no jardim comerás livremente, né? Comer dele era viver para sempre. Seu fruto era antídoto da morte, aqui falando da árvore da vida. Suas folhas eram para o sustento da vida e da imortalidade. Ele não fez um plantio lá, fez brotar e lá não disse das árvores comereis livremente de todas elas? E o que Satanás disse aí? Olha o que o Senhor ordenou: de toda árvore que do jardim comerás livremente. Ele proibiu uma: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então, ele mandou comer livremente todas as árvores, certo? Mas ele proibiu uma, certo?
O que Satanás falou para Eva? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente, disse à mulher. É assim que Deus disse. Ele faz agora uma pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? Por que ele fez essa pergunta? Porque o Senhor tinha dito para ela, através lá do seu cabeça, o Adão, que eles poderiam comer livremente de toda a árvore que tinha no jardim, exceto uma. Agora, ele sabendo disso, ele disse, não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele ia dizer que Deus não tinha dito? Ele disse, só que ele não disse exatamente só assim. Ele acrescentou algo, que tu esqueceu de acrescentar bem, o que ela diz? E disse a mulher, a serpente, em resposta. Porque diz assim, não foi assim que Deus disse? Comerás livremente de toda a árvore do jardim? E ela responde para ele e disse, do fruto das árvores do jardim comeremos. Isso ele disse, sim. Mas ele acrescentou que do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. E ele não disse só para não comer, não. Nem toque nele, para que não morra. Lembra da questão do porco? Comer e nem tocar. Não, mas não posso tocar no seu cadáver. Tem gente que cria porco livremente. Não, eu só não posso tocar no cadáver. É a questão de cada um. Tem muitas doenças, irmão, que a gente pega, por exemplo, tem uma doença do gato, que se a gente pisar no lugar onde ele urinou, ou ele fez a fezes, a gente vai contrair. É mesmo que tocar, né? Tocando então no porco significa que a gente pode contrair alguma. O que nós queremos dizer aqui? Que Satanás, ele ilude as pessoas com facilidade. Ele faz as pessoas crer numa coisa como se fosse a verdade completa, sendo que ele está só com meia verdade. Sutil. Bem sutil. E muitas pessoas acreditam porque se Eva queria acreditar e ela estava desatenta à palavra toda que Cristo falou, e quando ele falou aqui, realmente está escrito, abraça. Ok, como na verdade ela caiu. Porque não teve aquela convicção plena das palavras inteiras que Cristo disse. Mas mesmo assim ela tinha o conhecimento. Sabia que ela disse. Olha, ele disse realmente isso, mas ele também disse isso. Nem toque nela. O Senhor disse para nem para tocar. E ali teve uma subtileza grande. Disse que a serpente estava ali, ó, com uma fruta na mão. Tocou, né? Pegou a fruta. E saboreou. E mostrando para ela, olha, isso é conversa. Deus está te enrolando aí. Eu estou comendo no morri. Mandou ela segurar. Ele quer que tu não tenha conhecimento igual a ele. Porque no dia que tu comer desse fruto aí, tu vai passar a ter conhecimento igual a Deus, tanto do bem como do mal. Ele mentiu mais uma vez? Meias verdades. Não mentiu exatamente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Por que ele disse isso? Eu estou me alimentando aqui, ó, com a árvore, com a fruta, não morri. Certamente tu também não vai morrer, não. E essa conversa aí, ó, na boca de muitos crentes por aí, fazendo o papel da serpente. O Senhor disse, se tu comer, tu morre. Eu disse, morre não, rapaz. Eu estou comendo a comida que tem aqui. Se eu comer Como seria possível morrerem eles? Não ia viver eternamente? a questão da árvore da vida. Sim. Como seria possível morrerem eles? Não haviam comido da árvore da vida? Sim ou não?
comer, só que tem que ser contínuo, né? A alimentação. Exatamente, irmão. Então eles tinham ou não tinham comido da árvore da vida? Então como morreriam eles? Aí o inimigo disse, olha, como é que vocês vão morrer se vocês se alimentam da árvore da vida e vão viver para sempre e agora vão morrer? Porque foram desobedientes. Olha as sugestões que o inimigo dá. Mesma coisa, a pessoa fala pra gente assim, tu não come carne, tu podia não adoecer. Eu digo, não, eu passei a vida inteira comendo carne, eu deixei de interpretar, ué. As consequências do que eu comi tem que Tem ter. que correr, né? E nós antes, eles comiam da vida, eles comiam. E eles não davam fé, não. Como foi que ele disse que era para comer? É por isso que disse aqui, ó, o Senhor disse assim, dessa que vocês comem livremente. Só não comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que não... No dia em que vocês comerem, vocês morrem. Dentro do tempo que Aí o ele inimigo botou na cabeça dela assim, rapaz, vocês não vão morrer não, pai. Certamente não morrem não. Vocês não estão comendo da árvore da vida? Olha, não havia eles comido da árvore da vida? Eles tinham comido. E comer da árvore da vida não fazia com que as pessoas se prolongassem a vida? E como é que vocês vão morrer? Se vocês já comeram da árvore da vida? Como é que vai morrer se eu estou comendo? Certamente vocês não vão morrer. E o Senhor disse, no dia que vocês pecarem, vocês morrem. Vocês vão comer e vão viver livremente. Para sempre. Só que se comer, morre. Da outra. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Um dia para Deus, 1000 anos para Deus Isso. é um dia, então faz sentido. Perfeito. Então aqui fica a sugestão da pergunta, irmã. É como dizer assim, irmã Carmelita, a senhora não havia comido de tal coisa, não? Como é que vai acontecer isso com a senhora se a senhora já fez assim? Vamos botar mais claro para entender, no caso da vacina, né? Sim. Como é que já tomou a vacina e morreu de Covid? Não já tomou a vacina? Dá para entender, tá? Se comeu ou se não comeu? Entendi. Eva pensou que as palavras do tentador eram de todo sábias e corretas. Ela pensou, mas ela ainda sugeriu para ele, dizendo, olha, não, mas ele disse que daquela fruta que está lá no meio não é para comer não, que é o do conhecimento do bem e do mal, ele disse. Tu está dizendo que ele disse que de todos comereis livremente, ele realmente disse, mas ele fez uma proibição. Dessa vocês não podem, no dia que vocês comerem, vocês morrem. Mas agora diz que Eva pensou que as palavras do tentador eram de todo sábias e corretas. De todo, não era de todo. Ele falou muitas palavras sábias e corretas, mas não era de todo. Ele deixou de falar algumas palavras para complementar a verdade. Ok? Que Deus disse. Foi-me coisa surpreendente a ver Satanás conseguido tão bem fazer os homens crerem que as palavras de Deus, a alma que pecar essa morrerá, significasse que a alma que pecar não morreria. Ele fez que o homem entendesse o contrário. Mas viveria o quê? Eternamente em estado miserável. A alma que pecar, essa morrerá. E ele diz assim, certamente não morrerá. Sabe o que ele quis sugerir aí? Porque ele achava, ao meu ver, ele achava que o homem ia comer da árvore da vida, e aí ele continuaria vivendo. Aí ele diz, certamente não morrerá, que vai viver eternamente em pecado, na vida miserável. Olha a sugestão dele. A vida que ele estava levando também. Vai entender isso? Sim, porque hoje as pessoas acreditam nessa questão de imortalidade da alma como se fosse um estado miserável de vida eterna, né? Coisa que Como se ele fosse viver eternamente, mas em pecado aí, não tem, entendeu?
pode pecar e viver à vontade. É assim que eles pensam? Disse o anjo: vida é vida. Olha o que o anjo disse: vida é vida. Quer seja em dores, quer em felicidade. Vida é vida. Se tu viver a vida inteira em pecado, doendo, sentindo dor, é vida. Mas é uma vida em pecado, uma vida em dores, uma vida ruim, né? Seja ela em dores ou em felicidade. A morte é sem dor. Na morte não tem dor, não. Quer parar a dor, é só morrer. Ninguém nunca nem contar que morreu vontade de sentir dor, né? Não. E aí a confirmação da história da redenção diz que o anjo está dizendo que morte não tem dor. Lá na morte não tem dor, não. A morte é sem dor. Sem alegria, sem ódio. A coisa está entregue ao esquecimento. Não é assim que está lá? Não sabe de nada. E se for vida, se os homens, se o Senhor não tivesse protegido aquela árvore para que Adão viesse a comer novamente, depois de ter pecado? Vida é vida, mas ela pode ser vida em felicidade e pode ser vida em dor e em miséria. E o Senhor evitou que o homem vivesse em dor e miséria para sempre. Do mesmo modo hoje, meu irmão, a árvore da vida representa Cristo. Então, como é que o homem vai viver eternamente sem se alimentar dessa árvore, né? No caso, a pessoa morreu sem Cristo. Como é que ela vai ressuscitar ou como é que ela vai viver em um lugar, como se fosse uma entidade, eternamente, sem Cristo? Não tem como. Eva foi enganada pela serpente. Ela acreditou numa coisa que ela não deveria. E muitos estão seguindo o mesmo caminho de Eva. Pessoas vêm com as verdades incompletas e zoam no ouvido e as pessoas caem. Chamado de espíritos enganadores. Com doutrinas de demônio. Essa doutrina aí, incompleta aí, era de Satanás, da serpente. Essa doutrina dele aí, e certamente não morrerás, você pode observar que ele disse palavras verdadeiras para ela. Só que incompleta, a verdade não foi completa. Isso é doutrina de demônio, usando a própria palavra de Deus. Eva foi enganada pela serpente e levada a crer que Deus não faria como disse. Ele falou que Deus era mentiroso. Fez de Deus mentiroso, porque Deus disse uma coisa, aí o inimigo foi lá e zoou no ouvido dela e mostrou lá e deu uma demonstração lá de que ela não morreria. Então ela deixou de crer em Deus e passou a crer nas palavras da serpente, como se Deus tivesse enganado ela. Mesma coisa do homem de Deus que foi dar recado, né? Morreu na hora. Havendo ela transgredido, tornou-se o agente de Satanás para efetuar a ruína de seu esposo. Olha o que aconteceu. O diabo enganou ela através da serpente. Ela agora se tornou o agente da serpente para derrubar o marido. E derrubou. E o cabo que for fraco, Ela foi com... qualquer mulher derruba o cara. Ela foi com... Só não derruba se ela não fizer que nem a serpente. Se usar a estratégia da serpente, não tem homem duro, não, a não ser que ele esteja em Cristo. Ela foi com um comportamento vaidoso, né? Ela se tornou agente de Satanás para efetuar a ruína de seu esposo. Diz que o esposo dela comeu consciente. Não, mas Deus disse foi assim, eu vou comer porque eu te amo. Amou ela mais do que a Deus. Mas só que depois ele se arrepende amargamente de tudo que fez. Né? Ei, irmão, vou fazer uma pergunta aqui. Aconteceu um caso. Um pedreiro estava lá em casa, né? Ele era da Batista, aí passou por outro que ele casou agora, no casamento comunitário, né? Ele saiu da igreja dele e passou da igreja da mulher dele, que aquele casou, né? Porque a família é toda dessa igreja. Assim,
Nesse ponto ele está correto. Se Deus julga pelas intenções. Assim, porque ele largou a fé que ele tinha para ir para outra igreja por causa da mulher, entendeu? Se foi por causa da mulher, está totalmente errado. Eu também concordo. Se fosse por causa do pai, da mãe, estava errado do mesmo jeito. Tudo errado é nenhum. Se ele tem aquela fé dele, não é por causa da mulher. Agora, se ele tiver o conhecimento da palavra de Deus antes. Aí, se o propósito do coração for aquele propósito verdadeiro e Deus conhece o coração, é tudo bem, não é justificado, não, do contrário. Eu também aceito. E Deus disse: quem te mostrou que tu estavas nu? Veja que quem caiu foi a Eva. Mas o Senhor não foi questionar primeiro a Eva. Ele teve uma conversa com Eva, mas primeiro ele falou com quem? Cabeça. Aí diz: Adão, tu está escondido por quê? Ele disse assim: quem te mostrou que tu estavas nu? Ele disse assim: não, porque eu estava nu e eu me escondi. Ele disse: sim, tu estava nu. Tu viu que tu ficou nu? E o que fez te ver tu estar nu? Tu não estava vestido de uma glória? O que fez tu se ver nu? O que foi? Tu comeste daquela árvore que eu disse para tu não comer? Que unicamente comendo daquela árvore ia ter alguns mistérios aí que Deus agora ia revelar. O que foi tu ver que estava nu? Tu comeu daquela árvore que eu disse para tu não comer. Aí Adão agora disse: foi a mulher que tu me deu. Assim. Jogou a culpa no Deus. Ela se tornou agente Primeiro jogou a culpa em Deus, né? da serpente, né? Primeiro jogou a culpa em Deus, né? É porque a mulher que tu me deu não foi boa não, senão ela me enganou. Aí ele disse assim: ó, a mulher que tu me deste por companheiro, ela me deu da ave e eu comi. Ele não assumiu a culpa, né? Ele disse assim: a mulher que tu me deu foi a culpada que ela me deu para me comer. Mas ele não podia rejeitar, dizer: não, eu não comi, tu comeu, agora tu te vira lá com Deus, porque eu não vou comer não, que ele disse para mim não comer. Ele tinha uma escolha. Né? Ele tinha uma escolha. Tinha. E com isso ele estava botando a culpa em quem mesmo? No próprio Deus. Diz: a mulher que tu me deu, tu não soube me dar a mulher, porque ela, né? É por isso que a gente tem que fazer as escolhas bem escolhidas. Não só o homem e a mulher, mas a mulher também é o homem. Viu? Então disse Adão à mulher: tu me deste de companheira, foi que ela me deu lá e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher agora: por que tu fizeste isso? Adão está dizendo que Agora ela botou a culpa em eu coloquei tudo, dei tu para ele, e tu foi que comeu da fruta e deu para ele agora, e ele comeu o que tu deu. Por que tu fez isso? E a mulher respondeu o quê? Foi a serpente, sim. Jogando a culpa para o outro. Jogando a culpa no outro. Acochou o homem, que foi a mulher. Acochou a mulher, foi a serpente. E agora não tinha mais quem ele culpar. A serpente tinha para alguém botar a culpa? Não, né? Aí ele já lança a maldição em cada um. Né? Ela tinha tudo para ser feliz. Ela estava cercada de toda a variedade de frutos. Às vezes a gente tenta, às vezes querer alguma fruta, às vezes até as condições não dá para comprar toda a fruta que quer, né? Imagina Adão, o privilégio que ele e Eva tinham, de estar rodeado de tudo quanto é fruta, pura, né? Saudável. Estava Eva cercada de toda a variedade de frutos, mas ela escolheu exatamente comer o único que Deus proibiu. O ser humano é tendencioso a isso. Deus proíbe uma coisa, ele vai querer a proibida. Satanás, ele começou o seu trabalho com ela, para levá-la à desobediência. Por que ele começou com ela? Por que ele não começou com Adão? Porque a mulher é mais fácil de enrolar. E Adão não teria caído. Ele disse: eu não vou pelo cabeça, eu vou
Vou para o lado frágil. O Senhor disse para eles não se deixarem Só. um ao outro só, né? E foi no momento em que um separou do outro, Satanás entrou no meio. Isso aí é verdade mesmo. Então Satanás começou seu trabalho com Eva para levar a Eva à desobediência. Ela errou em primeiro lugar em afastar-se de seu marido. Primeiro erro de Eva. Primeiro erro. Sabe qual é o primeiro dos erros que hoje acontece, a gente vê muito? O marido vai trabalhar num canto, vai sozinho, deixa a mulher. E a mulher permite, fica e ele vai. Logo, logo tem outro, aparece filho. Pode ver se não acontece na maioria dos casos assim. Sendo que teria que levar. Vai trabalhar, leva. Primeiro erro dela. Mas foi erro. Qual é o erro? Bom, Deus está dizendo através da meditação. Liguei o carregador. Acho que vai estar. Está aí? Aqui. Então, o primeiro erro de Eva foi ter deixado seu marido sozinho. Ela se afastou do seu marido. E depois veio outro erro. Qual foi o outro erro dela? Depois de se afastar do marido, e parar por muito tempo em redor daquela árvore proibida. Não deixeis cair em tentação. Ela vai pertinho da tentação. Ficou muito tempo lá. Quando passou de lado. Segundo erro. Primeiro, se afastar do marido. Outro, se aproximar da árvore proibida. Errou. Terceiro erro, por fim. Errou em ouvir a voz do tentador. Pior. Vocês podem observar, irmão, que quando uma pessoa se afasta do corpo da igreja, que a igreja representa a mulher, né? Ela comete um erro em se afastar. Dá os seus pensamentos individualizados, não quer saber do... né? E se afasta. E por fim acontece isso. Dá ouvido à voz do tentador, ousando mesmo a duvidar do que Deus dissera. Você estuda, examina, sabe que é verdade, mas vem outra voz, acaba te tirando e deixando tu descrer da palavra que tu já havia experimentado. Quando a pessoa quer voltar, o inimigo diz, chega lá, todo mundo vai olhar para tu, que a irmã Graça foi desse jeito, deu o que fazer para levar ela de novo para a igreja. Todo mundo tinha ido lá e ela não ia. Até quando ela voltou, já não dá para lá. Um exemplo aqui, de mim mesmo. Eu ia olhar para ela. Quando desviei da palavra de Deus, quando eu vi um irmão, eu tentava desviar dele, dizer tudo que eu sei. Ah, sei, não. Vai me dizer para quê? Primeira coisa fácil, logo. Estava rico. Né? E não sabia de carreira Não, pobre. coisa assim, eu me afastei, ela não queria botar a mesma coisa que ela sabia. É o que acontece. Você verifica quando Jesus fala pela viração do dia, lá que foi ter o contato com Adão lá, ele se escondeu. Por que ele se escondeu? Porque ele estava nu. Deus já tinha dito para ele, tinha. Mas na verdade ele se escondeu, é porque ele estava em falta. Então quando a gente acha que conhece, a gente se acha mais numa condição miserável. Assim, não era o fato de conhecer, é porque ele ia me dizer o que eu já sabia, entendeu? É sobre estar afastado, volta, vai, que negócio, sabe? Na verdade é um dos pontos, né? Um dos pontos que tu tinha preocupação. Mas na verdade geralmente as pessoas se afastam e não querem o contato por causa da situação que se encontra. Eu vi vergonha, né? Fico com vergonha. o ano passado eu vim passar isso aí aqui, né? E o Luciano lá, o vizinho nosso, falava, nossa, nós conversávamos demais, era, né?
ia lá em casa, nós sentávamos de frente, conversávamos na palavra de Deus. Hoje, tem dia que ele nem um bom dia me dá, nem uma na cara do irmão, sabe? Nunca pisou lá em casa quando eu cheguei. Eu sábado não, se você não tivesse, então não. Mas a vida de cada um é feita por Aí eu dou escolha. exemplo assim, eu falo dois exemplos assim, eu também, quando me afastei, fazia isso também. Exatamente. É escolhas que a gente faz. Né? Às vezes a gente faz a escolha errada, não, cada qual assume o que faz. Todos nós devemos ser julgados diante de Deus. E lá no juízo, as pessoas não vão ter desculpa. A oportunidade que foi dada para um, foi dada para o outro. Né? Então vamos aproveitar bem as oportunidades. Pensou Eva, lá conforme Gênesis 2, verso 17, disse, no dia em que dela comer certamente morrerás, aí o inimigo foi com outra doutrina, dizendo que certamente não morrerás, e fez algumas apresentações, e ela acreditou nele. Né? Pensou ela que talvez isto, que Deus disse, certamente morrerás, talvez isto não significasse exatamente o que ele quis dizer. O que ele disse. Olha como é que a pessoa chega a esse ponto. A Bíblia diz uma coisa, e a pessoa diz, mas eu acho que a Bíblia não quer dizer exatamente isso. É o mesmo engano, o mesmo erro. A Adão e Eva foi permitido comer de todas as árvores em seu lar edênico. Todas. Exceto de duas, é isso? Exceto de uma. Para mim isso aqui é bem claro. O meu da vida. Contudo, o fruto da árvore proibida pareceu-lhe mais desejável do que os frutos de todas as outras árvores do jardim. De que ela podia comer livremente. O Senhor disse que essa aí não podia comer livremente. As outras sim, mas ela achou que essa parecia ser melhor do que todas as outras, porque era também desejável, agradável. Qual é a carne que pega mais, cheira mais, pega mais tempero? Parece que a de porco Pois é. bem parecida. Né? Foi intemperante em seus desejos. A gente tem que ser temperante até no desejo. Comeu, e por sua influência, seu marido comeu também. Olha como a influência pode ser boa ou ruim. E a maldição recaiu sobre Adão, assim como recaiu sobre Eva. E por causa do pecado deles, a terra foi também amaldiçoada. E por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor promete restaurar essa glória perdida. Nós já vamos concluir. E desde a queda, a intemperança tem existido sobre quase todas as formas. O apetite tem dominado a razão. Olha um exemplo aí da fruta. A família humana tem adotado uma conduta de desobediência e, como Eva, tem sido induzida por Satanás a desrespeitar as proibições de Deus. Não é assim que acontece? Mas quer só o proibido. Parece que aquilo que Deus permite comer livremente parece que é uma dificuldade, né? Frutas, verduras, legumes, nozes. Parece que o ser humano tem uma grande dificuldade de comer aquilo que o Senhor delibera livremente para comer. Só quer comer o que não pode. O pior que o ser humano, além da dificuldade que ele tem, ele ainda coloca aquilo ali como uma coisa abominável, como o povo lá no Egito, né? Esse vil pão desfaz aquilo ali, sabe? E eu acho assim que é uma desonra muito grande para Deus, como foi lá no Egito, né? Que ele estava dando o melhor para eles e eles dizendo que era um vil pão. E às vezes nós fazemos isso, entendeu? Uma salada, uma coisa que é gostosa, a gente coloca aquilo ali como uma coisa assim, sem graça, sem gosto. Isso eu acho que desonra Deus no meu pensamento.
Mas ela muitas das vezes, ela se torna gostosa porque as pessoas se adaptaram. Se ela não come, quando ela fala comer que não tem costume, ela raramente vai gostar. Ela tem que aprender a gostar, tem que pedir para gostar. E às vezes as pessoas não estão dispostas a isso. Elas se iludem, né, como se iludiu ela, com a suposição de que as consequências não seriam exatamente do jeito que o Senhor disse. Ó, se tu comer isso, tu vai morrer. Se tu comer isso aqui, tu vai adoecer. Mas a gente parece não acreditar. Porque às vezes aquilo que o Senhor disse não é exatamente aquilo que Ele disse, que passa na cabeça de alguns. Então disse o Senhor, Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então as palavras de Satanás lá estavam erradas, mas ele disse, olha, ele não quer que tu coma da árvore porque ele não quer que você seja igual a ele. Se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Em parte, olha. Então disse o Senhor a Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Como um de nós como quem? Serão como Deus. Quem é Deus? O Pai é Deus. O Verbo é Deus. Era alguém dizendo para outro alguém, né? Porque Ellen White, ela diz lá, quando foi para criar o homem, diz assim, e disse Deus ao seu filho, façamos o homem. E agora esse mesmo Deus que disse para o seu filho, façamos o homem, agora ele só olha o homem que nós fizemos, se tornou como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. Né? Ora, e Satanás tinha dito para ela o quê? Ele não quer que tu coma dessa fruta não, porque ela está um segredo aí de uma sabedoria que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Quem quis ser igual a Deus? E agora ele botou para a mulher também ter o mesmo pensamento. Querer ser igual a Deus. Comendo agora daquela árvore, ela ia ser, né, igual a Deus. E ele disse que era, passaria a conhecer o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então agora eles se tornaram um de nós. Vamos agora vetar da vida. Faz parte do plano. Vamos vetar. E o tentador assegurou a Eva que tão logo comesse do fruto, ela receberia um novo e superior conhecimento que a faria igual a Deus. Olha aí, ó. Vocês pensam que foi coisa fácil que ela passou? Ele destrinchou, olha, Deus ele vai fazer assim, ele fez assim por isso. E ela chegou a desacreditar nas palavras de Deus. O tentador declarou que ter comido o fruto da árvore proibida era a razão de ter obtido o dom da fala. Ouviu uma serpente falar? Não, o que está dando esse dom dessa fala aqui é porque eu comi dessa fruta. Ele quer te vetar de tu não comer, porque ele não quer que tu seja conhecedor igual a ele. Atribuiu o egoísmo para Deus. Insinuou Satanás que Deus não levaria a cabo a sua advertência. Ele, olha, está dizendo aqui que vocês vão morrer se vocês comerem, mas isso é só para fazer medo de você, para vocês não comerem, porque se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele. Está vendo como é sutil? Isto era meramente uma ameaça para intimidá-los e privá-los do grande bem que está nessa comida da fruta. Foi bem feita aí a cabeça da Eva. Vocês pensam que não entra nos detalhes?
Conversa, menino. Deixou ela quer. No queixo. O tentador disse-lhe mais que não poderiam morrer. Você não pode morrer. Você esconde da árvore da vida. Por que não comer dessa? Certamente não morrerás. Ou seja, comendo dessa, vão comer de novo da outra, continuar comendo e vai permanecer vivo em miséria. É esse o plano dele, né? Não tinham comido da árvore da vida que perpetuava a imortalidade? Olha, comeu ou não comeu? Não é com seu estado de inocência. Agora depois pecou, não. O Senhor disse, olha, o homem se tornou um de nós. Agora vamos obstruir aquele caminho lá, aquela árvore. Uma espada inflamada para que o homem não se aproxime. E deixa eu ver se eu vejo um texto aqui do anjo. Entre os terceiros e o anjo, aqui ele diz o seguinte: foi feito um questionamento lá aos anjos, né? Os anjos, foi perguntado para os anjos, para o anjo, se o homem tinha comido da árvore da vida, né? Depois que a espada inflamada foi colocada lá, se nenhum mortal comeu, dando a garantia que ninguém realmente tinha comido. E depois que comeu da árvore proibida, não. Foi guardado o caminho, nenhum mortal comeu. Quem tinha comido? Enquanto estava naquele estado, vamos dizer assim, de vida, né? Estado sadio, são, em comunhão com Deus total, eles comeram. Mas depois não. Nenhum mortal comeu daquela. Teve essa garantia de que até o presente momento ninguém que cometeu o pecado jamais comeu daquela fruta. Então fica aqui um aprendizado para nós. Já que foi tirado o jardim da terra, já que foi tirado o direito de comer da árvore da vida, vamos lembrar dos textos de Apocalipse, que aquele que vencer será dado o direito de comer de novo da árvore da vida. Que a árvore da vida nós possamos, enquanto nós não chegamos lá de novo, onde está ela, nós deixemos Cristo como a vida e a sua palavra que nós nos alimentemos para mantermos com vida em Cristo Jesus. Amém.